porque não tem muita coisa para fazer, né, gente? Mas não podemos deixar de queimar uma carninha. Ah, sim, sim, mas aí, né, dá para fazer... E olhar as lives também, né? Qual é que é? E olhar as lives quando tem, né, prof? Ah, é verdade. É verdade. Mas faz parte, né, gente? Faz parte. Pior que a gente já está se acostumando, né? Eu, assim, tive uma resistência muito grande de usar máscara. Não é resistência, eu esquecia, sempre esquecia. Nossa, agora quando eu me dou por conta, eu já tô com ela. Eu disse, meu Deus do céu, ou dirigindo, né? Era uma coisa assim que eu tava chegando no carro, eu já tava tirando. Às vezes eu tô tirando o carro, eu tô de máscara ainda, né? Eu disse, meu Deus, como a gente se condiciona, né? Tem coisas que não adianta, a força do usar vai fazendo com que a gente pegue o hábito, né? Mas é um hábito correto. A gente não pode se queixar. Bueno. E aí, pessoal, o que foi fazer a atividade da semana passada? Porque eu pedi para vocês irem para dentro das suas organizações, né, ou uma empresa que conhecesse e fizesse, né, um levantamento, assim, de pontos fortes, pontos fracos da organização, se ela dá treinamento, como é que ela faz essa relação do cliente, se ela ouve o cliente, quais são os mecanismos que ela utiliza, se ela se preocupa com os custos, se ela tem bem esse controle, né? E eu vi dentro do parecer de vocês diversas coisas, né? Uns são mais sucintos, outros já... Mas claro que vai depender da profundidade de conhecimento que vocês têm sobre a organização, né? Então, se você tem mais conhecimento, você está mais... interage mais, né? Você acaba conhecendo mais e podendo fazer uma descrição melhor. Mas a gente tem que cuidar alguns detalhes, tá? Quando eu peço assim, e não é eu, como é que se diz? É a análise, né? Quando a gente fala assim, análise de pontos fortes e fracos, a gente está falando de análise de dentro da organização. O que ela é boa? No que ela é boa e no que ela é ruim? Ou o que ela precisa melhorar? Né? E às vezes eu vi assim comentários, o Covid atrapalhou. O Covid é um agente externo, é ambiente externo. Então, o Covid não é um ponto fraco, é uma ameaça, né? Outros colocaram, o ponto positivo é que ela tem muitos clientes, ou tem uma boa demanda. Isso é ambiente externo, é uma oportunidade. Opa, tem bastante mercado, né? E aí a organização aproveita. Agora, ela dizer, tem um produto de boa inserção no mercado, aí sim é um ponto positivo, porque é o produto dela que consegue se inserir no mercado, né? Então, são detalhes, né, que eu quero observar que alguns fizeram, que é muito fácil a gente confundir ambiente externo e ambiente interno da organização, misturar as coisas, né? Claro que a gente está aqui não analisando, não estudando, que nem planejamento estratégico ou planejamento de negócios, né? A gente está vendo aqui qualidade, porém, né, a gente tem que saber fazer a análise correta. E aí, em todas as disciplinas, os assuntos permeiam, né? Elas são interdisciplinares. E aí, essa questão do ambiente. E é importante vocês serem sinceros, né? Não adianta, como eu vou escrever para alguém de fora, eu vou dar uma maquiadinha, né? Não é assim tão ruim. Não, tem que ser sincero, porque você tá aqui para aprender a ser gestor. E aí você tem que, quando a gente analisa um ambiente, a gente não pode deixar os sentimentos interferirem. É por isso que muitas organizações contratam consultoria, porque o consultor é imparcial, ele não vai ficar com dodó de dizer que um colega tá deficiente, né? Ele vai dizer assim, aquela área está deficiente, aquela função não está cumprindo com o que deve ser cumprido, né? Então, quando pedirem para vocês fazerem esse tipo de análise, sejam
fiéis ao seu olhar, né, sem e tentar separar a parte sentimental, e eu vi bastante disso, assim, que vocês foram bem imparciais, né, e aí eu vejo, aí deu para notar que dá para se dizer ali que tem 70% nessa questão de treinamento, ela é muito empírica, né? Ela é muito do momento, é de vez em quando, quando quer, né? Ou só quando entra, né? Só que treinamento, a gente vai ver no decorrer da disciplina que é melhoria constante, é melhoria contínua, e a melhoria contínua mostra que a gente tem que também ter treinamento contínuo. Mas eu já dei um treinamento disso, daquele assunto para aquela pessoa, sim, e a reciclagem, né, e a motivação por receber um treinamento, porque você também motiva, claro que não o excesso, né, o excesso até desmotiva, porque o cara não quer nem mais ver, é saber fazer a dose certa, né, mas é importante que o treinamento ele seja de forma continuada, porque sempre se aprende alguma coisa a mais. E qualidade, ela é uma mudança de cultura. E aí dá para ver bem ali nas descrições de vocês, né, que, claro que tem empresas pequenas, mas é a cultura do colega que ensina. Tem problema o colega ensinar? Não tem problema, porque ele sabe aquela atividade, só que ele não vai só ensinar a atividade, ele vai ensinar o jeito dele, né, e às vezes, o jeito dele não é a melhor maneira de se fazer, então, o risco de você não ter só uma pessoa não produzindo bem, é de ter duas pessoas não produzindo bem, porque aquele está ensinando o outro, né, a também não produzir da melhor forma, né? Mas isso também a gente vai estudar ao longo da disciplina. Mas é importante, né, vocês viram ali quando fala como é que a organização ouve o cliente, né? E foi muito interessante, vocês colocaram ali, a gente, quando o cliente vem pedir, a gente atende, né, o ouvir, e isso sempre são ações, claro, que você está trabalhando, você tem que vender o produto, você tem que falar com o cliente, isso é sem sombra de dúvidas, mas quando a gente pergunta como é que é teu meio de comunicação, não é só aquela comunicação de venda, é aquela comunicação pós-venda, é aquela comunicação, oi cliente, tá bem, tá satisfeito, né, teve um problema, vamos resolvê-lo, né, é o pós-venda, é o ouvir, e isso muitas vezes a gente também pode se chamar também de ação proativa, e não reativa, a reativa é aquela, eu só vou agir quando o cliente reclamar, eu não vou procurar o cliente se ele não reclamou, né, eu não vou dizer, nós temos um canal, sempre que tu quiseres falar alguma coisa, né, e esse canal esteja aberto e realmente ativo, quer dizer, ele escreveu, já respondeu, eles estão antenados, né, certo? Alguém quer comentar sobre isso? Não? Tranquilo? Prof. Fala. Na verdade, a semana que a senhora deu esse trabalho, eu nem participei da aula, porque eu estava num treinamento de auditoria. E agora a senhora falando, me lembrou muito, sabe? Eu fui escolhida para fazer um treinamento de auditoria interna na empresa. E veio uma pessoa de fora, um auditor, um cara fora do comum, sabe? Com bastante tempo de estrada, para ter noção, assim, ele auditou no passado o Boticário, ele auditava Petrobras, coisas assim, sabe? E daí, ele fez reciclagem com os antigos auditores internos nossos e fez curso novo para quem estava ingressando de auditor, né? E tu sabe que uma coisa bem importante que ele mencionou também foi em relação a isso. A gente se ater à norma da ISO, se ater às regras da ISO, ao que está ali na norma, e também a documento da empresa, documentos internos, né? Que é uma coisa ligada à outra. Mas que a gente tinha que esquecer
o conhecimento de alguém de determinado setor, ou se a gente tinha alguma ligação com alguém quando nós fosse auditar. Nós tínhamos que auditar o processo daquele setor, e não a pessoa que estava trabalhando ali, ou o colega que estava trabalhando ali. Achei bem importante, sabe? E deu uma visão diferente também do trabalho da empresa, a gente achou falhas também no processo, a gente pode debater, sabe? Porque sempre pode melhorar. E no setor, e no curso que a gente fez, tinha pessoas de cada área, sabe? Então, foi bem interessante esse curso que a empresa deu, sabe? Foi uma carga bem pesada de horas, mas foi muito válido, muito válido. Tu sai diferente, né, Andriele? Teu olhar já muito diferente, muito diferente. E aprende que a gente tem que separar a amizade do trabalho, né? E a gente aprende também que o que nós estamos fazendo, às vezes, não está correto. Faltou ir lá, faltou olhar o documento, faltou verificar realmente se está correto, porque às vezes tu aprende pelo que o colega te ensinou anterior, e ele não está fazendo correto e tu vai no embalo. Falta aquele toque de tu verificar se está correto, tu tentar fazer diferente do algo a mais, na verdade, né? E daí isso faz com que tu saia daquela zona de conforto, que tu busque, sabe? Então, assim, eu acredito que, no geral, cada treinamento, cada reciclagem que a gente faz, eu acredito que soma muito. Soma. Bastante mesmo. Muito boa contribuição. Nós até vamos também ver sobre auditorias, viu? Porque não tem como falar da ISO sem falar de auditorias, né? Como é que se audita uma ISO, né? Então, já sei que tu é uma que vai contribuir, que está ali fresquinha na mente com tudo que tem, né? né? Beleza, então. Então, vamos começar vamos partir para a nossa aula de hoje. Opa, isso aqui não é. Deixa eu só achar aqui. Estão vendo, gente? Sim. Então tá. Pessoal, eu até não botei aqui a figura, mas a maioria já ouviu, mas vou falar de novo. Terça-feira que vem, a nossa aula magna, né? A aula magna da UBRA, né? Então, para quem é novo, a aula magna é uma aula que seria a aula inaugural, né? A primeira aula do semestre, e vai ser na terça-feira, das 19 às 20. Depois vai ter aula normal, então quem tem aula vai para a sua sala novamente, né? Mas não deixem de participar. Não vale horas, porque é o que mais nos perguntam, né? Como ela é uma aula de 1 hora e já está dizendo que é aula, então ela faz parte da carga horária de uma sala de aula, tá? Bom, a gente então viu lá na aula passada o conceito de qualidade, o conceito de competitividade, né? O conceito de produtividade. Então, foram vários conceitos, porque elas são palavras-chave e entendimentos importantes para a gente estudar sobre gestão da qualidade, né? E hoje a gente vai ver um pouco da história da qualidade, os pensadores da qualidade, o que cada um trouxe, contribuiu para essa gestão, né, da qualidade, e por fim a gente vai ver sobre as eras, como é que a qualidade foi evoluindo e chegando na qualidade, na sistemas de gestão da qualidade, certo? Então, e, gente, vocês sabem, vocês podem me interromper a hora que quiser, eu não estou enxergando vocês, mas vocês estão me enxergando, não adianta escrever no chat, porque eu não vou ver, tem que ir lá falar, professora, daí a gente para e você faz a pergunta, enfim, quer fazer um comentário, não há problema. Então, a evolução da qualidade, né, ela é tão antiga quanto a própria nossa história, e eu sempre me surpreendo, né, quando eu vejo essas estátuas, essas construções, como é que conseguiam fazer
né, com tão pouco equipamento, conhecimento, mas tinham, é uma arte, né, é uma verdadeira arte, a arquitetura grega, a arquitetura romana, e as demais, as próprias orientais também, do Oriente Médio lá também, aquelas coisas lindas que faziam e fazem, né, mas naquela época lá já, né, então a qualidade ela sempre existiu, né, sempre teve pessoas em busca de se superar em termos de qualidade, e sim, e conseguiam realmente, né. Nós tivemos no período da Idade Média, né, que era o objetivo dos artesões, né, então, os artesões eram os que tinham habilidade de fazer algum utensílio, né, utensílio, roupas, enfim, e eles ganhavam a boa reputação através da qualidade daquilo que eles fabricavam, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam o seu autocontrole. Quem é que controlava a qualidade deles? Era eles mesmos. Era eles que compravam a matéria-prima, era eles que vendiam o produto, quer dizer, pegavam o pedido, né, que normalmente se fazia por pedido, né, e fabricavam. Então, era tudo eles, então se chamava autocontrole. E se eles não fizessem coisas boas, né, era o nome deles que estava ali em jogo, enfim. Nesse período, né, o artesão desenvolvia todas as atividades. A ideia, a concepção, a criação, a escolha da matéria-prima, o produzir, o comercializar, o manter o contato com o cliente, né, produzir em pequena escala. E o que eles faziam? Eles passavam esse conhecimento para os seus aprendizes, né? Então, alguém queria aprender um ofício, ele tinha que se encostar num mestre, né, num artesão e ir aprendendo. Normalmente trabalhavam de forma gratuita para aprender, ou, enfim, ou era empregado, daí dependia da relação, né? Mas quando aconteceu a Revolução Industrial, as duas revoluções 1 e 2, né, com a invenção da máquina a vapor, do aço, da eletricidade, não se houve mais limite para o desenvolvimento das máquinas, e aí então surgiu a produção de bens em alta escala. Então, deixou de ser aquela pessoa que fabricava aquela peça, aquele par de sapato, que ele conseguisse fazer um par por dia, era um par por dia, então ele no máximo faria 30 pares por mês, né, para uma indústria que fazia milhares de pares de sapato, milhares de metros de tecido, milhares de talheres e assim por diante, né, com a indústria. E aí, o que aconteceu? Como é que você controla isso aqui? Né? Antes era a pessoa que escolhia a matéria-prima, que fabricava, que negociava, mas agora cada um faz uma etapa, né? Tem a etapa de quem compra a matéria-prima, tem a etapa de quem produz nem sabe quem é que está consumindo, não tem esse compromisso do olho no olho, né? Por uma coisa, quando você se compromete com uma pessoa e está olhando para eles dizendo assim, não, eu vou te entregar. Outra coisa é tu tá lá atrás, não sabe nem quem é, não deu para fazer, azar, não vai receber e pronto. Mas encara o teu cliente para dizer que ele não vai receber, né? É muito diferente, vocês devem estar imaginando já na área de vocês, quem é que trabalha na parte de atendimento, de vendas, e que muitas vezes se deparou com essa situação, né? Não estou dizendo que a pessoa que estava lá na retaguarda fez por querer, né? Mas é diferente você enfrentar o cliente e você não enfrentar, né? E nessa época, então, que surgiu a administração científica, que você sabe que é a primeira teoria da administração, é da administração científica, que veio com Taylor, né? Os estudos de Taylor,
que comprovou que a organização podia produzir mais e melhor com os estudos de racionalização dos processos de forma científica, que é o famoso estudo dos tempos e movimentos. Então, quem já teve aula comigo lá, nas primeiras disciplinas, já estudou isso. O que acontece? Você primeiro começa junto com os operários no nível de execução, no caso o Taylor, né, começou, ele analisou as tarefas de cada operador, decompôs esse movimento e processos de trabalho, então ele está vendo tudo que tem que fazer, porque Taylor, ele foi operário por muitos anos, e ele foi estudando e foi galgando novas funções. Então, ele sabia o que é trabalhar no piso de fábrica. Então, ele tinha essa noção, e aí ele entendeu que se ele analisasse o processo, né, e daí decompor esse processo em tarefas, e analisar todos esses movimentos, né, ele por fim, aperfeiçoou, racionalizou cada tarefa. Ele viu que muitas ações se fazia de forma, eram desperdiçadas, não precisaria fazer. Se bem definido, você vai, um exemplo assim, quem já fez também processos operacionais deve ter estudado, né, quando você estuda um layout de uma empresa, você vai fazer um caminho com aquele produto, a matéria-prima começa num ponto e ele vai andando, vai sendo transformado, e transforma em produto acabado, né, que vai para a expedição. Perda de tempo, perda de esforço, perda de máquina o produto começa aqui, ele vai para outro ponto, depois ele volta para aquele processo, depois ele caminha mais tanto, depois ele volta para metade do processo. Isso é desperdício de tempo, é desperdício de esforço, enfim. Né? Então, é racionalizar isso, muitas vezes é mudar o layout, por que o funcionário tem que ficar fazendo 2, 3 voltas, vamos supor, num botão, se com meia volta daria. Então, tudo isso é economizar, é racionalizar, né? E se você, conclusão, Taylor provou que uma tarefa padronizada poderia ser feita por diferentes pessoas, gerando sempre o resultado esperado, isto é, o produto com o mesmo padrão de fabricação. Então, além de você definir como vai ser aquela tarefa, né, quais os movimentos que tem que ser feitos naquela tarefa, por onde a matéria-prima tem que passar, sempre fazer dessa maneira. Isso é padronizar o processo. No momento que você padroniza e registra, e aí, que nem a colega falou, a Andriele, olha só, você deixou, já o funcionário não depende do ensinamento do colega. Ele está com aquele processo registrado e ele sabe como tem que ser feito. Claro que uma coisa que está escrito no papel e se a pessoa consegue entender tudo que está escrito no papel. Então, não quer dizer que substitui em 100% a ação do colega. O colega pode ajudar na interpretação daquele processo descrito, né? Mas todos têm que executar aquele processo descrito, porque isso te padroniza. E o objetivo da qualidade é manter o padrão, no mínimo manter o padrão. Pode não ser o melhor produto, mas fazer ele sempre da mesma maneira. Mas, professora, tu fala em melhoria contínua? Sim, mas você só pode melhorar aquilo que está padronizado. Vocês fazem assim, sempre assim, e chegam nesse resultado? Sim. Bom, agora nós vamos melhorar esse resultado. Então, vamos voltar, vamos estudar de novo o processo, quem sabe vamos mudar mais isso aqui, muda isso aqui, testa, melhorou, então padroniza. Agora, o novo processo é assim. Você não tem como garantir qualidade se tu cada vez faz de maneira diferente, né? E cada um faz do seu jeito. Cada um fazer do seu jeito só funcionava na época dos artesãos. E aí,
tinha as preferências. Eu quero lá o sapato do seu José, o jeito que o seu José faz, o sapato não me machuca, mas o sapato do seu Pedro me machuca. Porque, da mesma maneira, o José e o Pedro, eles padronizaram o jeito deles fazerem. Cada um faz o seu jeito, mas cada um fazia de forma padronizada a sua produção. Vejam que vira e mexe é padrão. Vocês, as meninas aqui, vamos para a culinária. É ou não é? A gente pega uma receita, diz assim, ó, o bolo da mãe cresce, é fofinho e não sei mais o quê. E aí qual é a receita, mãe? É essa aqui. Daí você vai fazer a receita, primeiro que a receita muitas vezes não te diz o processo, só diz o que tem que colocar, né? E aí você vai fazer o bolo e ele não cresce, ou ele não sai com o mesmo sabor, mas eu fiz igual da mãe. Não, tu não fez igual, tu não fez o mesmo processo que a tua mãe, tu não mexeu tantas vezes, porque a tua mãe já tem prática e ela faz aquilo de forma... lembram do processo do conhecimento tácito e explícito? Quando a gente faz já automático, é porque o conhecimento está tácito, né? Aí o conhecimento explícito é aquilo que está descrito. Então, comparando com o sapato do José e do Pedro, é o seguinte: o seu José tem um processo, né? E de tanto ele fazer, ele sempre faz o mesmo. O Pedro tem outro processo, tá? Nós, vamos supor assim, a gente quando começa na cozinha, né, meninas, voltando à cozinha, às vezes a gente pega uma receita, mas que não diz a metodologia, só dá a receita, e aí você tem que criar a sua receita. E no momento que você repetir, ela vai se repetir e cada vez vai melhorar mais. É isso aqui. Cria-se um processo e se repete, se repete, se repete, se repete. Vai melhorar, mas vai chegar uma hora que chegou no ponto, não vai mais melhorar, vai ser sempre aquilo ali. E isso aí é a tua produção padronizada. No momento que você quer melhorar aquilo ali, que você repetiu e chegou no ótimo, né, na produção ótima, daquele processo, aí você pode pensar em melhorar alguma coisa. Que é que a gente faz, mas a mãe não põe a raspinha de limão, eu agora vou acrescentar a raspinha de limão. E aí você fez uma melhoria nesse processo, você fez uma melhoria nesse bolo. Entenderam? Mas primeiro tiveram que aprender a fazer o bolo. Se cada vez você fizesse diferente, uma hora o bolo ia crescer, mas ficava com um gosto diferente. Às vezes ele embatumava, às vezes, enfim. Tá, gente? Então, a produção, quando entrou na parte industrial, saía de tudo, não tinha treinamento, era um ensinando o outro, a produção por mais que utilizavam inspetores, né, não se tinha ainda como se diz, a metodologia não estava padronizada, e isso afetava muito a qualidade. E aí veio, então, Taylor mostrar que se tu padronizar as tarefas, né, a tendência é de você sempre fazer da mesma maneira. Aí o período de 1900 a 1940, aparecem os supervisores de controle de qualidade. Né, com o evento da Primeira Guerra Mundial, onde se registrou muitas falhas em armas de guerra, começam os primeiros métodos de controle estatístico de processo. Surge o conceito nível de qualidade aceitável. Então, na Inglaterra, são criados padrões para produtos e serviços, nos Estados Unidos, diversos produtos são regulamentados, principalmente na higiene e segurança. Bom, gente, eu não sei se vocês moram aqui pertinho da avenida, mas tá uma passeata aqui na avenida, tá uma barulheira. Mas, enfim, o que aconteceu? É que hoje é um aplauso, prof. É um aplauso pelos profissionais da saúde. Daí a igreja tocando o sino, e tem pessoas aqui perto de casa também batendo palma na janela.
Ah, é. Quem é que está falando isso? A André. Ah, André. É E aplauso. teve no jornal Contagem agora, daí eles avisaram ontem que iam fazer hoje, sabe? Daí Aham. tá meio que geral no Rio Grande do Sul. Ah, que legal, que bonito, né? Que Que bonito. bonito, chega a arrepiar mesmo. Meu Deus. Bem merecido, porque esses estão lutando, né? Dando Então, da vida deles por outras vidas, né? é verdade, muito bonito isso. Que bom que é um. Mas voltando, vamos lá. Então, o que que aconteceu, né, na Primeira Guerra Mundial? O que que eram essas armas falhando, gente, na guerra? O que que você pode me dizer? Os meninos aí, o que que é uma arma falhar na guerra? Quem Ah, serviu? professora, em muitos casos é morte na certa. Derrota numa batalha. Exatamente. Era ter o inimigo na frente e a arma não disparar. E aí o inimigo te mata. E outros, as armas, em vez do tiro sair para frente, saía para trás e furava o olho, estourava cabeças. Era esse o problema, né? E aconteceu. Por quê? Porque não existia, por mais que tu tinha lá a bala tinha que ser de um tamanho X, com tanto de pólvora, a produção tocando, precisavam, né? E não existiam especificações muito claras, né? Cada um fazia a sua especificação. Agora imagina, você fabrica a bala num lugar e a arma em outro, né? E a arma tem que se encaixar a bala tem que se encaixar na arma e sair, né? Enfim, todo aquele dispositivo. Eu não estou dizendo que isso não era cuidado, mas não ia existir tanto problema se houvesse qualidade, né? E aí eles entenderam que eles tinham que criar alguns padrões. Então, na Inglaterra, são criados padrões para produtos e serviços, né? E os Estados Unidos também. E aí são padrões, e ainda aqui nos Estados Unidos, principalmente de higiene e de segurança, porque morriam muitas pessoas, né, por essa falta de regulamentação em termos de higiene e segurança, alimentos estragados, pessoas pegando doenças em função da falta de higiene, né, o que que era um ambiente higiênico, como é que tinha que ser entregue, enfim, muita coisa que poderiam causar mortes, né? Mas a guerra realmente foi um evento muito importante para fazer com que as organizações se voltassem para dentro e nós temos que melhorar isso, né? E aí foi através dos regulamentos, né? Que hoje existe aos montes, né? Aos montes, aos montes. Hoje você quer, vamos supor, construir vamos supor que seja um prédio, né? Então, não, é o engenheiro que vai calcular, tudo bem, mas ele tem normas. Ah, uma viga tem que ter pelo menos isso para não desmoronar. Ah, mas como é que. Mas é o engenheiro que estipula, não, o engenheiro vai calcular em cima da metragem e tal, mas ele sabe que existem normas para isso, né? Existem normas para tudo. Tanto olha uma norma que a gente usa muito e que não obedecem. E que eu fico louca com isso, né? Mas uma coisa que a gente usa assim em geral. Vocês quando vão comprar sapato, como é que vocês pedem o sapato, além de escolher o modelo? Estou perguntando. Pela numeração, prof? Numeração. A numeração 37 foi criada pelo Brasil? Não. Né? É uma numeração internacional, só que uns usam polegadas, outros usam centímetros. E o que, que é um número 37? É um pé com número, com um comprimento X, né? E aí eles padronizaram. O pé com tamanho tal se chama número tal, né? Ou em centímetros ou em polegadas.
e assim por diante. A roupa é a mesma coisa, gente, é um padrão internacional. Se tu compra uma roupa tamanho 40, esse 40 tinha que ser o mesmo tamanho nos Estados Unidos, na China e no Brasil, porque é um tamanho internacional. Mas o que a gente vê hoje, a gente vê lojas vendendo o 40 no tamanho do 36. Ela não é, gurias? Né? Ou eles dizem assim, a confecção X é maior, a confecção Y é menor. O que que acontece? Por que que pode acontecer isso? As empresas estão ganhando, eu reduzindo 1 centímetro, às vezes, de uma peça, eu consigo tirar uma blusa a mais na largura da peça, ou uma parte, né, da roupa a mais. Eu reduzo 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, não sei o que. No conjunto da roupa, ela não é mais 40, ela é 38 ou 36. Ah, mas ela cede um pouco, o cliente nem nota. Daí uma outra fábrica, não, eu vou seguir as medidas. Aí diz assim, não, essa fábrica sempre produz a mais, um número a mais. Não, ela está produzindo o número certo. E por que que eles fazem isso? Porque não existe, a fiscalização não cobra, né? Se a fiscalização cobrasse, eles não fariam mais esse erro de medida. Porque é óbvio, né, que uma roupa é insignificante em relação a peças que vão sofrer desgastes, que nem motor de carro, que nem coisas que podem gerar acidentes, nem se compara, né? Mas tudo existe padrão, existe um padrão, ou tudo, ou a maioria das coisas existem padrão. Só que as pessoas, elas vão deturpando, eu acredito até que tem fábricas, fabriquetas de roupas que nem sabe qual é a regra. Eles compram um modelo de uma roupa, ou moldes, né? Existem os moldes, mas os moldes podem ser desvirtuados também. Enfim, tá, gente? O que eu quero dizer para vocês com isso, que tudo existe uma regra, né? Tudo existe uma norma. Quando a gente vai lá, tinta, a viscosidade da tinta, olhar assim, não é olhar assim, existe aparelho para tirar aquela viscosidade. Ah, mas para tirar a viscosidade do óleo é outro aparelho. E aí existe lá aquelas normas, as condições técnicas, tem que ter uma viscosidade de X, e diz um nomezinho que é o aparelho na qual ele tem que ser medido. E aí diz assim, ó, um óleo para rodar é padrão tanto. Então, vai ser na China, vai ser nos Estados Unidos, vai ser na Inglaterra, vai ser no Brasil. Isso é padronização. Um país pode mudar a sua medição? Pode. Ele pode dizer assim, não, o meu padrão de 37 é 32 centímetros, mas ele não, então, ele tem que colocar, deixar bem claro que é o padrão, enfim, não é o padrão mundial, né? Não é um padrão seguido mundialmente, ele criou um novo padrão, né? Por exemplo, um grande exemplo é, até antes das guerras, qual era o meio terrestre, qual era o transporte no meio terrestre antes do carro de velocidade? O trem, né? O trem. Aí você vai ver lá na Europa, um trem atravessa um país para o outro, porque os países são bem pequenos, né? O tamanho dos nossos estados, e aí ele atravessa, né? O outro, enfim. Já imaginou se não houvesse padrão nos trilhos? Se não houvesse padrão nos trilhos, não poderia um trem passar direto. Aqui no Brasil, o que nós fizemos? O famoso tupiniquim, né? Existe a bitola, né, e a largura certa, padrão, que todo mundo usa. Mas aí, quem desenvolveu os trilhos aqui do nosso país, desenvolveu de outra medida. Então, quando ele chega aqui, quando os trens chegavam ali na divisa da Argentina, do Uruguai,
Ele não consegue passar, porque os outros países têm outra bitola. Então, você tem que fazer o escambo, né? Troca, tira de um vagão e bota no outro vagão. Quer dizer, isso é só uma maneira de monopolizar, de obrigar, né, as pessoas a pagarem depósitos, a infinitas coisas. Mas, para vocês verem o que é não usar uma coisa mundial, né, um padrão, você começa a se limitar. O Brasil tem limites na questão de trilhos, porque só pode ser aqui no Brasil, ele não consegue permear outros países para seguir adiante, né? Da mesma maneira, produtos que vêm de lá, eles têm que descarregar e carregam aonde? Nos caminhões, né? Que poderia ser usado os trens, que seriam um transporte, o produto da cota sendo transportado, né? E assim por diante. Perguntas? Comentários? O movimento da qualidade começa, então, intensamente a partir de 1950, com o Japão, né? Os pioneiros foram Juran, Nishikawa, Deming, né? Isso eu também comento lá nas primeiras aulas, primeira disciplina, né? Porque a qualidade também está lá dentro dos processos de gestão. E em 1960, 80, surge o controle de qualidade total. Então, a qualidade já era discutida em revistas, os Estados Unidos criavam o modelo defeito zero, começam os estudos sobre o custo da qualidade, a ISO 9000 exigida pelos clientes, a ISO 9000 já existia, mas poucas empresas implantavam, né, eram mais nos países desenvolvidos. A partir desse período, de 60 a 80, começa a se exigir, as empresas começam a exigir de seus fornecedores a ISO, e passa a qualidade a ser de responsabilidade de todos, mas tudo começou aqui, né, gente? Não existia qualidade até então, claro que existia, a gente viu que existia, né? Mas a qualidade como um movimento, uma coisa realmente intensa, né, intensiva, foi através do Japão. Japão destruído pela Segunda Guerra Mundial, né, foi lá Juran e Deming ajudar, né, com as suas teorias, que a gente vai ver ali depois, eles conseguem se reerguer e superar muita coisa os Estados Unidos. E aí, quando os Estados Unidos, Inglaterra, a Europa em si, começa a ver que o Japão consegue ter produtos de qualidade, boa produtividade, com isso, ser competitivo, lembra da aula passada? Né? Produtividade, tu tem competitividade, para isso tu tem que ter produtividade, para isso tu tem que ter qualidade, né? E a qualidade está nas várias áreas. Os produtos deles começam a concorrer com esses países. Mas os caras estavam destruídos há pouco e agora já estão concorrendo conosco, já estão com produtos melhores que os nossos, né? E aí o resto do mundo começa a se mexer mais e querer saber mais sobre essa qualidade, e aí mais se discute sobre isso, e já existia nos Estados Unidos muitos pensadores, gerentes que desenvolvem livros, enfim, né, que comecem a serem mais ouvidos. Tendências futuras, a qualidade é um processo evolutivo, como eu sempre digo, é sempre uma espiral ascendente, subida, é para melhorar, é para cada vez a sua organização ser mais competitiva, né? E ela entende, e ela nos mostra que toda crise permite para que ocorra um processo de evolução e mudança no contexto da qualidade, né? Ela mostra que a gente, tanto é que tem organizações, mas tá tudo rodando bem, por que eu vou mexer? Por que eu vou melhorar? Eu vou melhorar quando eu tenho problema. Eu tenho um problema, eu tenho que resolver o problema.
Mas o que a qualidade diz? Quando está tudo bem, você pega um processo e diz assim, mas eu quero melhorar. Se eu quero melhorar, esse processo já não está bom, porque eu quero melhorar. E vocês entendem? Não preciso de crise, que o agente externo me interfira, um Covid me interfira, para eu melhorar. Né? Eu tenho que estar em constante melhoria. Porque, com certeza, quando vier um Covid, eu, pela própria expertise de pensar e saber resolver problemas, eu vou achar uma solução para que a minha organização consiga se adaptar a essa agressão externa, né, sem quebrar, né, e porque uma empresa que quebra, não é só a empresa física que o proprietário que sofreu ali, é todos os funcionários, é os fornecedores que perderam um cliente, né, é nós como clientes. Eu estava comentando ontem da noite mesmo, disse assim, puxa vida, cada vez que as lojas fecham, quem perde somos nós, porque se ficar poucas lojas, vamos supor ali de roupas, né, se ficar só uma, duas lojas, onde é que está a concorrência? Onde é que está a diversidade de oferta? Não vai ter. Eu vou ter que me contentar com uma ou com a outra, e o preço que eles colocarem, porque eu não tenho a loja 6, a loja 7, está tudo fechado, né? Então, uma crise, ela não prejudica só um, ela prejudica a vários, é um dominó, né? Um sofreu, outro sofreu, e assim vai indo. E aí, então, a gente entra nesses pensadores, mas, professora, sempre vê o passado, não adianta, gente, se a gente não conhecer o passado, como é que a gente vai entender como é que a gente está hoje? Por que a gente está assim hoje, né? E se o que fizeram lá no passado e a gente chegou aqui, pô, como é que eu posso projetar, então, o meu futuro? Então, eu tenho que entender um pouco do passado, né? E as contribuições dos pensadores. Então, nós tivemos o Juran, o conceito dele de qualidade, ele é muito, muito simples e muito abrangente, né, e direto também. Qualidade e adequação ao uso. Né? Se esse produto está de acordo para a minha necessidade, ele tem qualidade. Não me adianta. Lembra que eu mostrei aquela vez lá, aquele carro lindo, maravilhoso? Ele pode ser um produto, ele é um produto de alta qualidade intrínseca, né? O produto é bom, mas ele não é adequado ao uso, por exemplo, de eu usar numa estrada de chão, né? Então, é o adequado ao uso. Ele é considerado uma autoridade em qualidade, sim, né? O seu livro, Quality Control, publicou Handbook, publicado em 51, se tornou uma bíblia da qualidade nos Estados Unidos e no Japão. Ele estabeleceu que a qualidade é feita por 3 processos gerenciais: planejamento, controle e melhoria. Vejam lá, das 4 funções do administrador, planejar e controlar, né? E a melhoria? A melhoria está dentro daqueles nossos processos, né? Organizar e liderar, né? Então, eu planejo, estudo a melhoria que eu quero fazer, no meu planejamento eu sei o que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que, quais são as pessoas que vão estar nesse processo, eu executo e controlo, para ver se aquilo que eu mudei, houve uma melhora ou não em relação ao meu passado, em relação ao processo como ele estava andando, né? Demi, então, né, tornou-se um dos mais reconhecidos influentes pioneiros da qualidade, especialmente no Japão. Ele foi quem introduziu no Japão a importância da qualidade e aplicação do raciocínio estatístico. Então, utilizar a estatística na qualidade, ela é muito importante. Quais são os percentuais, né? A gente usa muito a estatística, não é à toa que vocês têm essa disciplina no curso, porque
às vezes, em números absolutos, ele não te dá uma lógica para fazer um raciocínio, né? Vamos supor assim, de um lote eu tive três rejeitos. Do outro lote eu tive 15 rejeitos. Qual que teve mais rejeitos? O de 15. Percentualmente, não, no lote de 3 rejeitos eram 10 peças. Então deu 30%. No lote que teve rejeito de 15, eram 100 peças. Então, deu 15%. Então, vejam que é uma diferença de percentual. Quem é que teve maior rejeito? O de 3 peças. Então, isso a estatística faz essa leitura, né, que você pode acompanhar melhor do que simplesmente números absolutos. Entre outras coisas, né. O impacto do seminário que ele proferiu no Japão em 1950, veja, quando ele foi para lá, foi tão grande que eles instituíram o Prêmio Deming de Controle de Qualidade no Japão. Porque antes a qualidade não se chamava gestão da qualidade, era controle de qualidade mesmo, era voltado bem mais à questão da produção, da fabricação, né, era melhorar o produto, era melhorar o processo para melhorar o produto, né, não se falava em qualidade na questão de serviço, na questão de outras áreas que hoje a gente fala, né. E também Deming, ele introduziu o PDCA, o ciclo do PDCA, se a gente for ver pesquisar, ela é mais antiga, que não foi Deming que criou, era o Schwartz, que criou, mas foi ele que botou em prática, né, e realmente concretizou o uso dele dentro das organizações, e esse ciclo aí, ele é muito bom, a gente vai estudar ele, tá? Armando Feinbaum definiu que a qualidade nada mais é que a soma dos esforços de toda a organização para satisfazer o cliente, nas suas próprias palavras. A qualidade é o que o usuário, o cliente, diz que é. Ele trabalhou 31 anos na General Electric, se não me engano, e depois ele abriu a sua própria empresa e foi crescendo e sempre trabalhando com qualidade, toda a sua organização se destacou na questão da qualidade, né? Dessa forma, todos os setores da empresa são responsáveis por tornar o produto e serviço o melhor que ele puder. Ele está dizendo aqui, 1922 a 2014, né, ali Juran e Deming era mais lá na década de 70, 60, 70, o Arman, ele já entra já mais na década de 90, né, realmente já com uma outra visão, que tá dizendo aqui, todos os setores da empresa são responsáveis por tornar o produto o melhor que ele puder ser, né, então, não é só o operário que é responsável pela qualidade, ou o líder da máquina responsável pela qualidade, ou o inspetor de qualidade, são todos, é o comprador, é o estoquista, é o PCP, o motorista de empilhadeira, né, dentro da área de serviços, é quem atende o cliente, é quem está fazendo a manutenção da assistência técnica, é aquele que vai implantar lá o sistema de segurança, para vocês terem uma ideia o que é trabalhar com qualidade, né, que é um todo, o que é trabalhar com serviço. Aqui no meu prédio eles trocaram o sistema de telefone, né, de interfone, e aí eu fui para a reunião de condomínio, daí o síndico falando assim, gente, eu me admirei, eles fizeram o trabalho, e eu já estava assim,
tá, agora eu vou chamar fulano para limpar tudo, né? Eles não deixaram um graminho no chão, uma pecinha, um pedacinho de fio. Eles limparam tudo, eu fiquei surpreendida, eu fiquei olhando, né? Ainda se surpreendem com uma obrigação da empresa prestadora de serviço, porque ainda são poucos que fazem. No estágio onde a gente já está, nós já estamos em 2021, e os caras ainda se surpreendem porque alguém limpou, porque ainda tem muita gente que nem isso faz, né? E o que aconteceu? É óbvio que não é só isso, mas deixou uma imagem boa, deixou uma imagem positiva. Eles vão vir fazer aqui a instalação toda outra de uma parte de segurança que a gente decidiu fazer, né? Então, vejam que uma coisa leva a outra, né? Se eles tivessem deixado tudo sujo, se eles não tivessem isso, não tivessem aquilo, o que o síndico ia dizer? Vamos botar um negócio de segurança, mas vamos fazer uma tomada de preço, quem sabe vamos pegar outra empresa. Dessa vez, não, ele já foi assim, olha, eu sugiro que seja essa empresa, eu vi o orçamento, não foge dos demais, e veja, eles são muito seguros, tá, nos vendeu a ideia. Isso aí é qualidade, né? Isso todo mundo faz. Quer dizer, essas pessoas que entraram lá, esses técnicos que entraram lá, com certeza eles receberam orientação, receberam treinamento. Não, além de tu fazer o teu serviço, que tu entende que é de elétrica, enfim, né? Você tem que estar bem arrumado, tem que ser cortês, você tem que, como você recebeu o ambiente, você tem que deixar, né? São detalhes, mas que hoje em dia são muito importantes, né? Então, isso abriu novas perspectivas sobre a qualidade no mundo inteiro, né, que deu origem, então, à qualidade total. Se todo mundo tem que fazer qualidade dentro da empresa, que isso é qualidade, então, por isso a qualidade total. E ele recebeu, em 2008, uma das maiores honrarias passíveis de serem entregues aos cidadãos americanos, que foi a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação. Veja, era um cara com uma cabeça sempre lá na frente, né, sempre melhorando e tal, ele tinha sua própria organização, mas sempre se voltando à qualidade, e por isso que cresceu, né. Bom, a gente tem o Crosby, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar só um pouquinho. Ninguém está falando nada, ninguém está perguntando, ninguém tem nada a acrescentar. Philip Crosby, também um americano, né? Começou sua carreira trabalhando na linha de montagem, onde decidiu que seu objetivo seria ensinar as gerências das empresas que a prevenção de problemas é mais rentável que ser competente em resolvê-los depois que ocorreram. Lembra que eu falei do proativo e do reativo? Então, ser proativo, ele é muito melhor do que ser reativo, resolver o problema depois que ele surgiu, né? O proativo nem deixa o problema vir. Se o problema tem, você pega lá no início e já resolve. Define a qualidade como conformidade das especificações, quer dizer, o cliente quer isso e é isso que você tem que entregar. É a melhor coisa, não é? Não sei, mas é isso que ele pediu, né? Essa definição é voltada inteiramente para o cliente, enfatizando a qualidade tangível, gerenciável e pode ser medida. Então, ainda muita gente tem o mito de achar assim, não, mas qualidade é uma coisa que não tem como medir. Como é que eu vou medir a satisfação? Sim, tem como medir em várias maneiras. E tem que ser medida. Tem que ser medida. Que nem ali na pesquisa que vocês fizeram, nesse levantamento, muitos dizem ali, como é que ouve o cliente? O representante fala com o cliente, então a gente está sempre em contato com o cliente. Não, não é venda. Eu quero saber se tem alguém lá que escuta o cliente, que pode estar falando daquele representante, mas não na busca de caça às bruxas, mas é de sempre vir a melhorar. De repente, o fornecedor, o representante, de tanto ter o hábito de ir lá, já deixa de perguntar algumas coisas importantes, né? E às vezes o cliente não quer falar para ele, mas falaria para outro.
O cliente fez um comentário, mandou um e-mail, esse e-mail tem que ser respondido logo, tem que ser investigado. Ou, fulano, o que o cliente está reclamando? Ah, esse é um chato mesmo. E nem foi atrás. Às vezes não é chato, às vezes ele está apontando uma falha que a gente está tendo, e vai se repetir em outra, e a gente não sabe por que está perdendo o cliente. Isso é ouvir o cliente. E às vezes você tem que criar, se o estabelecimento é pequeno, você pode ter um contato mais direto, você pode ter através do caixa, através de outras, né? Numa empresa maior, ela tem que ter canais como ouvidoria, como saque, né? Porque se você tem isso, o cliente vai lá e coloca. Se você não tem nada, sabe o que ele faz? Aí sim ele abre um grupo lá, né, para falar mal do teu produto, porque ele não tem para quem reclamar, então eu vou reclamar na internet, então eu vou ter, não vai ser a empresa que vai ouvir ele, mas sim um monte de gente. Outro dia eu disse para minha filha, eu estou pensando em comprar um negócio que estão vendendo na internet, né, porque é uma fascinação, né, e é produto, dessa assim, e eu falando, não, porque tu vê e tal, papá. Mãe, tu já leu embaixo os comentários sobre o uso desse produto? Disse, não. Disse, mãe, olha lá, ó. Ah, porque não entregam, porque não é assim tão bom como dizem, porque disseram que não sei o quê, isso, sabe? Então, assim, se você não cria mecanismos, alguém faz, né? Então, Crosby aqui, ó, a contribuição dele, né, a formação de uma equipe de melhorias, fazer certo da primeira vez. Fazer certo da primeira vez, gente, é economia de dinheiro, economia de tempo, economia de estresse, né? Não é luxo, não é ficar se exibindo, buscar fazer certo da primeira vez. É o óbvio, né? Especificar bem, avaliação dos custos da qualidade. Aqui a colega ali, Andriele, falou, ela comentou assim, ó, a preguiça de não verificar todos os dados, e aí às vezes você não acerta, ó, fazer certo da primeira vez. Se na primeira vez te diz, dentro do processo, que você tem que verificar tais e tais itens, buscar a planilha, verificar o histórico do cliente, e você, não, mas ele não vai ter nada, daí eu vou lá e pá, e aí bate na trave. Fez todo um processo, sim, só não verificou que ele estava sem crédito. Mas ele sempre comprou assim, mas agora ele está sem crédito, porque ele já deve tantas duplicatas, né? Então, tu vai ter um retrabalho, realmente tu trabalhou de graça, tu perdeu tempo, o que tu ia matar lá no início, tu foi lá no final para saber que não deveria ter feito. Né? Chikawa diz, a qualidade é uma revolução da própria filosofia administrativa, exigindo uma mudança de mentalidade de todos os integrantes da organização, principalmente da cúpula. Então, né, esse japonês, ele é muito importante porque ele toca nessa questão de que qualidade que tem que fazer é a produção, é o cara lá que está lá na ponta, que está atendendo o cliente, é isso que tem que fazer qualidade. Eu sou o proprietário, eu sou o gerente, eu sou o superintendente, eu tenho que ver números, eu tenho que ver de estratégias para vender mais. Né? Não, ele tem que ter essa mentalidade, ele tem que fazer certo da primeira vez. Até não sei se vocês já sofreram isso, mas eu já sofri na pele da minha gerência me solicitar um trabalho, faz isso assim, mas não vai dar certo, eu já sei isso, a gente já tentou, não quero saber, faça, aí tu sabe que tu trabalhou um dia inteiro perdido, mas tu tem que fazer, porque, né, te exigiram, enfim, né, manda quem pode, obedece quem tem bom senso, né, que tem juízo, é isso que dá, sim,
a gente já fez tal dia, a gente já tentou lá no ano passado, a gente não sei o quê. Ah, então tá. Gente, esse dinheiro jogado fora, é mão de obra que trabalhou um dia, o salário de um dia jogado fora, né? Isso é trabalhar certo da primeira vez. Ah, mas só deu uma ordem, sim, mas ele deu uma ordem de um dia de trabalho jogado fora, desnecessário. Perdeu o funcionário trabalhando, se era uma análise, perdeu produto químico, se era um levantamento de dados, o cara teve de ir em vários setores, e naqueles setores ele conversou com um que ocupou o tempo daquele um, daí ele foi naquele outro, ocupou o tempo daquele outro, porque um papo furado a gente sempre tem, né? E aí vai, para nada, né? Então, qualidade começa lá de cima, aproveitar bem o seu tempo, aproveitar bem, né, o seu capital, né, de talentos, enfim, e outras, na questão das estratégias e tal, e tem que incluir a qualidade ali, tem que incluir a qualidade. Até uma vez, um diretor me chamou e disse assim, não, eu quero que tu reative a ISO. Ele disse, não, reative a ISO não, quero que tu implante os 5 S's. 5 S's que a gente vai estudar. Daí eu disse para ele, tá, mas 5 S's, diretor? Sim, porque não dá. Esses balcões estão tudo cheio de poeira, esses caras estão com uniforme sujo, eu já disse quantas vezes que eles não podem usar uniforme sujo, e não sei o que, não sei o que. Eu disse assim, bom, então tu não quer uns 5 S's, né, diretor? Tu quer um programa só, né, que é segurança, organização e limpeza. Porque os 5 S's é mais profundo, é mudança de comportamento, a empresa tem que investir, é isso que tu quer. Bah, daí o cara ficou louco comigo, maluco comigo, mas o que isso é trabalhar com qualidade, gente, por que eu vou criar um programa de 5S se não era o que ele não ia implantar tudo, era perda de tempo, desmotivação, um monte de outra coisa, se ele só queria o balcão limpo, os funcionários limpos e tal, então ele queria segurança, porque isso faz parte da segurança, ele queria organização e queria limpeza. Então, não precisa do 5S, né? E foi o que a gente acabou fazendo. Alguém pode falar. A gente trabalha com 5S, PDCA, e a gente nota quando o colaborador entra, que ele tem bastante, ele fica bem espantado quando a gente passa, sabe, o que é o 5S, o que impacta, qual que é a intenção de ter o 5S no setor. Eles ficam bem impactados também quando tem uma auditoria, porque assim, uma vez por mês a gente é auditado nos setores. E se tem não conformidade, a gente é pontuado, sabe? Daí tem um mural no setor, que tem a pontuação ali, e daí tem a descrição certinha dos 5 pontos, e ele te pontua onde está errado. Então, fica ali exposto para todo mundo que passa no corredor olhar. Isso motiva você a não ter pontuação negativa ali, na verdade, né? Mas o colaborador fica questionando nós, por que é isso? Porque na empresa que eu trabalhava não tinha e tal, sabe? Tu vê que é uma coisa que a gente achava que era normal, porque a gente fica bem forte, foca bem forte nisso na empresa, e não é normal. Tem empresas assim, de porte não pequeno, que poderiam implementar, que isso, na verdade, facilita no final a qualidade. Uma vez que tu começa da raiz, para frente só facilita, né? É mais fácil de tu achar e tu detectar o problema. E a gente vê bastante dificuldade quando o colaborador é novo. Bastante. Porque ele não tem a cultura, né, Andriele? É aí que tá. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquela pesquisa, porque isso é cultural. Então, não é fácil de implantar. Ele é muito bom, mas ele não é fácil no sentido das pessoas aceitarem, né? Elas vão num primeiro momento, mas o detalhe dos 5S não é só tu implantar os 5S. Qual é o detalhe dos 5S? É o manter ele, né? Desenvolver, É o manter, por isso que vocês fazem auditorias, vistorias, porque tem que se manter, porque a nossa tendência é voltar ao que era antes. E não pode, isso leva anos, né? Tem empresas aí, a tua empresa é TW? Não, é Stara. Stara? Tá. A Stara tem há anos 5S e já devia estar na veia do funcionário, né? Por que ainda tem que ter fiscalização? Porque sempre tem gente nova, né? Sim.
E aquilo que não é visto, muitas vezes acaba no descaso, né? Então, se você valoriza que aquelas ações são importantes, as pessoas continuam fazendo e elas levam isso até para casa. Com o passar do tempo, aquilo já está tão na veia que ele acaba levando para casa e implantando de alguma maneira em casa também, né? Tendo esses princípios de organização, descarte, enfim, né? Mas é cultural da organização. Se o diretor não achar que ele não precisa se adaptar, então ele não está com o sistema de qualidade, porque o sistema de qualidade exige que primeiro o topo tem que querer, né? O diretor, o presidente, o proprietário, o superintendente, ele tem que comprar a ideia e ele tem que se educar, né? E aí vai indo, porque ele vai cobrar do seu diretor, ele vai cobrar do seu gerente, porque se o gerente vê, vamos supor, o diretor vê que o superintendente não está nem aí, ele também vai começar a não estar nem aí, porque não adianta, o funcionário é a cara do chefe, de uma maneira bastante simplória de falar, e vocês podem ver, com raras exceções, né, você acaba se adaptando àquela política que a chefia está implantando, né, e se ele implanta uma coisa que ele não dá valorização para aquilo, tu acaba também não valorizando, e aí você vai passando para o teu funcionário, aí o teu funcionário também começa a desleixar, porque ele sabe que o gerente não vai cobrar, porque nem ele acredita nisso, e ele não acredita porque o diretor não acredita porque o superintendente diz, isso é só lá para o pessoal lá do piso de fábrica, e depois vem uma visita, ou quer implantar isso, daí vem que está tudo errado, daí é aquele auê, né, como que deixaram chegar a esse ponto? Não, começou por ti, né, mas vamos lá, vamos continuar. Então, ele desenvolveu, né, o diagrama de causa e efeito, o Ishikawa, que é uma ferramenta muito boa para a gente identificar as possíveis causas de um efeito, né, que está aqui. Ela é chamada também de espinha de peixe, causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa. Você coloca o efeito aqui, que é o teu problema. Eu tenho um problema, tá aqui, o efeito. O que está gerando esse problema? E aí você vai fazer um brainstorm, uma tempestade de ideias, e depois vai colocar dentro aqui tem 6, né, as 6 bases, que isso dá mais para a parte de indústria, de serviços, né, classificar essas possíveis causas, porque quando a gente não faz essa estratificação aqui, o que acontece? A gente não está vendendo, está diminuindo as vendas, né? É o Covid, é o Covid, é o Covid, é o Covid. A causa principal é o Covid. Sim, mas tu ouviu todo mundo mesmo? Tu ouviu dos funcionários se é realmente Covid? O que pode estar acontecendo lá que a gente não está conseguindo vender, né? Daí tu vai ver lá que não, a máquina precisa de manutenção, por isso ela produz menos, porque como falta lá uma peça X ou está com desgaste, a gente tem que rodar menos, né? Se eu produzo menos, vejam lá, lembra lá da produtividade? Se eu produzo menos, o que acontece? Aumenta o meu custo, porque a mesma mão de obra, o mesmo período, eu produzo menos, meu custo fica mais alto. Se o meu custo fica mais alto, a minha margem fica menor. Se o cara quer ter a mesma margem, o preço fica mais alto. E aí é o preço que está interferindo, um dos motivos. Aí tu vai ver, pode ser matéria-prima, comprar uma matéria-prima nos últimos 3 meses de qualidade inferior, diminuiu a qualidade do produto, o cliente era de um nível
e que comprava o produto porque atingia a necessidade dele, ele não estava mais atingindo a necessidade dele. E aí, o que ele fez? Ele foi, diminuiu as vendas. E aí, o Covid, que é o problema. Então, isso é o achômetro, né? Isso é o achômetro. O Chikawa mostrou que com essa ferramenta, a gente pode buscar a causa raiz. É mais fácil de buscar a causa raiz. Não é a única ferramenta, claro, tu não pode só chegar no Chikawa e já, é isso aqui. Não, daí tu tem que usar outras também para realmente, porque, como os orientais dizem, né? O ideal é você gastar 75% do teu tempo planejando, porque em 20% do tempo tu vai conseguir executar. Agora, quando tu só leva 25% do tempo planejando, tu vai gastar 75% do teu tempo executando, porque tu vai executar, vai errar, vai ter que vai refazer, porque tu planejou mal. Então, é melhor você se debruçar no problema e discutir, chegar na raiz do problema, buscar informações, fazer testes e comprovar, é esse aqui. E agora eu vou atacar. Do que ficar, ataca daqui, o problema dá uma diminuída e depois ele volta. Daí tu ataca de lá, daí parece que ele foi resolvido e depois ele volta. É porque tu não chegou na causa raiz. E é o que o Chikawa quis mostrar com isso. Então, ele destaca que a qualidade deve ser em toda a empresa, né, a qualidade no serviço, no trabalho, na informação, no processo, no departamento do operário, do engenheiro, do administrador, das pessoas, que tem tudo. Então, ele enfatiza o trabalho em equipe, a lealdade da empresa e dos funcionários, a forte relação entre fornecedor e consumidor. Lealdade da empresa e dos funcionários, quer dizer, não é só o funcionário que tem que ser leal à organização, a organização também tem que ser leal ao funcionário. Não é na primeira tremida que o que tu faz, demite todo mundo. Não, para aí, são pessoas, são vidas, são futuros que você tá mexendo, né? Então, primeiro, tenta resolver de outra maneira. E as pessoas que sejam a última alternativa, se não houver mais alternativa. Isso é lealdade ao teu funcionário, né? E entre outras coisas. E a forte relação do fornecedor e consumidor, que quer dizer o quê? O fornecedor tem que ser uma via de duas mãos. Quer dizer, o fornecedor eu tenho que ganhar. O fornecedor tem que me fornecer uma coisa boa. Mas o fornecedor também tem que ganhar. Não é só sugando o fornecedor. Quer dizer, não, tu tem que baixar preço, tem que baixar preço, tem que baixar preço, tem que baixar preço. Se ele não tem outra alternativa, ele vai baixar o preço. Mas nas próximas, será que ele vai vender o produto com a mesma qualidade? Será que ele vai me ajudar quando eu estiver apertado? Né? Ou se estiver faltando produto no mercado, ele vai guardar uma reserva para mim ou ele vai vender para outros, porque ele consegue vender melhor e eu nunca ajudei ele em nada, eu nunca fui parceiro dele, né? Eu fui um cliente necessário, mas não um parceiro, né? Então, essa relação, ela é muito importante, da mesma maneira com o consumidor, né? E Vicente Falcone, que é brasileiro, né, conhecido como guru da qualidade, aqui para nós, seu nome e trabalho na Falcone Consultores está por trás da empresa Gerdau, da Ambev, ele já deu assessoria até para o Estado, né, para os estados, né, para as instituições públicas, é um dos ícones na gestão no Brasil, possui uma empresa de consultoria, né, um grande responsável por trazer ao país o conceito de qualidade total, fruto dos trabalhos em que realizou na Toyota, quer dizer, ele realmente foi lá no Japão, ele trabalhou lá, ele viu, ele vivenciou aquilo, né, ele foi eleito como o único latino-americano, uma das 21 vozes do século XXI sobre qualidade. Então, esse homem não é qualquer um, né? Ele é muito, muito importante para nós.
é dele o conceito que eu apresentei na aula passada, né, o produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, acessível, de forma segura, no tempo certo, certo às necessidades do cliente, né. Ele escreveu vários livros, tem livros dele na biblioteca. E, por fim, as eras da qualidade, né, então, nós tivemos, assim, basicamente 4 eras da qualidade, fora a qualidade do autocontrole, que era o controle dos artesãos, né? Então, aquilo a gente chama de autocontrole. Então, logo depois da Revolução Industrial, nós entramos na era da inspeção, né? Se produzia, e tinha lá os inspetores que checavam se o produto saía bem. Ruim, tira fora, e olha, tira fora. Quer dizer, precisava, claro que precisava, né? Mas, quando você tem produtos que só vai testar se tu destruir ele, por exemplo, como é que tu testa palito de fósforo? Saber se ele vai pegar fogo ou não, só riscando, né? Isso a gente chama de teste destrutivo. É óbvio que no teste destrutivo, a inspeção era por amostragem, né? Você não ia pegar todas as caixas de fósforo e queimar. Então, a inspeção é isso, é você realmente ver produtos, verificar se ele está dentro da conformidade ou não. Hoje, eu pergunto para vocês, existe a inspeção? O que vocês acham? Só de cerveja e vinho. Hã? Como é que é? Só de cerveja e vinho, eu acho. Não, vamos lá, quem mais? Vocês acham que não tem mais inspeção? Mas isso a senhora está falando do quê, prof? Na empresa? Não Claro, entendi. inspeção de produto, numa linha de produção. E aí Sim, tem sim. E me dá um exemplo. Tá, não sei, né? Vou dar o exemplo do meu trabalho, que é onde eu sei, na verdade, né? Quando a gente tem em cada setor, digamos, na logística, na montagem, cada setor tem um determinado departamento de qualidade, tá? Que são as pessoas responsáveis. Aí, digamos, eu estou na logística, chegou um pallet de peça para me armazenar. Eu, quando vou guardar a peça, tenho no tablet o desenho original da peça, como que ela tem que vir, qual pintura que ela tem que ser, bem certinho. Quando o cara vai guardar, o cara tem que analisar se aquela peça confere com o que está na descrição do desenho no sistema. Se não confere, se tiver uma solda errada, se tiver um risco, ele sinaliza para alguém da qualidade. Daí, no setor, tem a pessoa responsável por verificar esse erro, que entra em contato com alguém da qualidade. Se tiver uma avaria na peça, ou a peça estiver não conforme, conversa com o setor que mandou anterior, a gente já não recebe, para verificar onde foi o erro, se foi na solda, se foi na pintura, se foi no processo de logística, na movimentação, mas não é armazenar essa peça. Por quê? Porque a máquina não vai ser montada para o cliente, não vai para frente com uma peça não conforme. Isso eu digo do meu setor, né? Mas em cada departamento da empresa tem um setor específico, né? Exatamente. Então, a gente entrou na era da inspeção, mas a gente não saiu da era da inspeção. A inspeção, ela existe ainda, né? Aí a gente entra na era do controle estatístico da qualidade. Então, o que era a era da inspeção, lá no início? Era sempre verificar, como a Andriele falou, eles verificam, né? Mas eles verificam algumas peças e já rejeitam, opa, vai lá ver o que tem problema, né? Só que, vamos supor, Andriele, vocês têm a ISO, né? Então, mas vamos supor que não existisse a ISO, tá? Então, todas as peças é fabricada uma peça, ela é toda verificada, e verificada uma, e empilhado para daí ir para o outro setor. Isso é uma inspeção em 100%, tá? Na era do controle de qualidade, estatística da qualidade, Deming, né, utilizou a estatística, e a estatística mostra o seguinte, que se você tem um montante X e pegar um percentual, existem tabelas para isso, para a gente calcular, né?
Eu vou inventar aqui, gente, é inventar. Se eu tenho 100 peças e pego 5% dessas peças, de forma aleatória, não sequenciais, né, elas vão representar todo o montante. Então, se eu tiver 5 peças boas, então eu libero o lote, eu crio critérios, né, eu crio critérios. Se eu encontrar 4 peças boas, o lote volta para ser inspecionado em 100%. Isso é trabalhar com estatística, tá? Então, a estatística te ajuda a economizar verificação. Só que ele só vai entrar no estatístico se o meu processo de produção, ele já está trabalhando com qualidade no sentido de procedimento padronizado, máquina sempre inspecionada, enfim, se eu garanto ou eu acredito que o meu processo não gera peças não conformes, tá? Mas estou produzindo, por mais assim, não, existe um percentual, existe se entende que todo o processo, a maioria dos processos, ou quanto menos informatizado, quanto menos, não é informatizada, quanto mais mecanizado é o processo, mais risco de ter distorções, né, variações no processo. A máquina pode variar, ela pode, vamos supor, em tantos giros, ela gera uma pulada de dente, e ali ela gerou uma anomalia numa peça. Não sei se vocês estão me entendendo. Profe. Fala. Nesse caso, então, aí, esse controle estatístico é mais usado em grandes quantidades? Você pode dizer? Exatamente. Porque nem... eu já vi muitos vídeos na internet, né, até eu gostava de como é que eram os processos aí, que nem como posso dizer, fábricas produzindo refrigerante, né, tu não vai estar olhando uma latinha, daí então é sempre deixado um de longe, ou tem um tempo na qual tu vai lá inspecionar, daí, ou pega, acho que uma prof disse 5 ou 10, dependendo da quantidade. E isso é controle estatístico de processo, isso é controle estatístico da qualidade, tu pega por amostragem, né, e a inspeção é quando tu vai ter que verificar todas, ou até o próprio processo de inspeção, né, mas aqui seria quando você tinha que verificar o 100%, ou quase 100%, né, que nem tu tem ali peças que nem talheres, que tu faz, que sai, gera um monte, peças pequenas, né, parafuso, prego, vai ver 100%, mas você sabe que o processo, ele não é 100% confiável, que em algum momento ele pode gerar uma diferença, isso é mapeado, né, mas existe uma tolerância, nenhuma empresa não trabalha com tolerância zero, inclusive a Stara, ela tem, vamos supor lá, 2 milímetros. Lá o projetista, na engenharia, já eles fazem isso, né? Um ou mais variação. Exatamente. Entende agora, se você encontrar, tu coleta uma amostra, uma amostragem, verifica o dimensional. Dentro dessa amostragem, se tiver tanta certa, o lote todo passa. Se tiver X% errado, ou 2 peças erradas, volta tudo, porque daí vão checar uma por uma, para ver, né, a estatística, ela é assim, é uma ciência, né, que funciona. Na era da garantia da qualidade, então, a gente tem, a inspeção entrava só o inspetor, né, aí no controle de qualidade já dava para fazer assim, como você disse, alguém verifica, tá fora, bota tudo, daí entra a inspeção. E a garantia da qualidade, a era da garantia da qualidade, ela deu um plus muito alto, porque ela começou a envolver outros setores realmente, porque você tem que garantir a qualidade não no teu processo produtivo, tu tem que começar a garantir a qualidade no teu projeto, no projeto de fazer o produto.
Depois do projeto, garantir a qualidade que a tua matéria-prima não vai variar. Ela é sempre a mesma, né? Vai ter que trabalhar com custos, vai ter que trabalhar, mas... Fala. Sobre a garantia da qualidade, ele é muito usado, não só o conhecimento profissional sobre o produto, mas em questão na música, não só na música, como em outros, precisa muito já da própria pessoa, né? O ouvido, muito o sentir, né? Muitas vezes é muito trabalhado como é o término do produto, né? Se ele não é muito áspero, dependendo do material, né? Envolve outras questões aí. Não, daí seria a qualidade intrínseca do produto, né? Tá, garantia da qualidade ele vai garantir desde o projeto até o produto final. Tá. Desde o início até o final. Desde o início até o final. Aí você tem que criar controles em todos os processos. O controle lá no projeto, tu tem que implantar controles lá em compras, em recebimento, testes da matéria-prima, se tiver tem que testar, é ali. Por quê? Porque se tu identificou que ali tem um problema, ele não vai adiante, não entra no processo produtivo, ele já é devolvido para o fornecedor, né? Tu tem que ter todo o teu processo produtivo mapeado, com controles, né? Controles de temperatura da máquina, controles de velocidade, enfim, porque a temperatura não pode variar. Se o teu produto está fabricando, a temperatura é um elemento-chave, ali tu cria um controle. Tu não vai criar controles em coisas que não vão afetar muito, mas aquilo que são fundamentais, ali tem que ter um controle. E ali, depois que saiu do processo produtivo e entra para, por exemplo, a expedição, ali também tem que ter controle, porque o produto pode ser danificado na expedição e vai até a entrega ao cliente. Sabe, a tua garantia é até chegar ao cliente, da entrada da matéria-prima, desenvolvimento do projeto à entrega do produto ao cliente. E aí, por que tu tem que ter controle? Para você saber se houve uma anomalia, você corrigir, né? E também garantir, isso é a garantia, se alguém falar alguma coisa, não, tá aqui, ó, o processo todo estava bom aqui, o processo todo estava bom aqui, tu olha as várias planilhas e o cliente reclamou. Aí, às vezes, tu identifica que foi mau uso do cliente. Aí tu tem como dizer, né? Agora, se você tem um descontrole, pode ser em qualquer lugar. E aí todo mundo tem razão, né? E muitas vezes aí a organização tem que assumir o prejuízo porque o cliente, ele pode usar mal o produto, claro que pode. Ele pode usar mal por ignorância, não saber usar, ele pode usar mal porque ele está usando de forma abusiva, né? De forma incorreta, de forma abusiva até, né? Ele permite carregar 2 toneladas, ele está carregando 2,5, 3, daí uma hora o teu equipamento não aguenta, né? Ou operar mal, enfim. E a quarta era a era da gestão total da qualidade. Quando entra a gestão da qualidade, aí, além de você ter todo esse processo, desde a concepção do projeto, né, até a entrega ao cliente, você tem toda a organização, e aí que é inclusive a direção, né, a direção é a primeira, né, é a pirâmide, desde o topo, desce tudo, todos trabalhando, e a qualidade entra a ser de forma estratégica, que é nessa planilha aqui, ó, inspeção, controle estatístico, garantia da qualidade e gestão total. A preocupação básica na inspeção é verificar se está bom ou se não está bom, se está bom ou se não está bom. Controle estatístico é o controle, lembra? Eu pego uma amostragem e vejo, eu controlo por ali, eu estou vendo se o lote é liberado ou não é e tal. Depois ele pode vir a ser inspecionado, mas aqui é controle. Garantia da qualidade é coordenação, você está coordenando um processo.
Tu tem o controle estatístico implantado, tu tem a inspeção, mas você está trabalhando isso aqui de forma coordenada, nas várias áreas. E quando você entra qual é a preocupação básica da gestão total da qualidade, é o impacto estratégico. Porque aí eu não estou falando só do produto, eu estou falando da qualidade total nas vendas, eu estou falando da qualidade total, por exemplo, do financeiro. Quantas cobranças fazem? Por que tem tanto atraso de pagamento do CACA? Porque é perda de dinheiro uma organização não pagar duplicata na data e ter que pagar juros. E, às vezes, é deficiência de quem está controlando isso. Então, vocês estão entendendo? Em todos os setores é o RH. Qual é o percentual de folha de pagamento errado que existe, né? Qual é o percentual de um recrutamento equivocado? E tem fórmulas para isso. A gente tem como identificar e calcular qual é a eficiência e eficácia no recrutamento e seleção. Né? Tem fórmulas para isso. Quer dizer, é qualidade em todas as áreas. Ah, mas por que isso aí vai afetar? Vai afetar porque ele bota a pessoa errada no lugar errado, afetou aquele setor. Né? Então, ele está interferindo na qualidade. Né? Daí, está colocando porque a pessoa não é qualificada, mas é porque é parente, é amigo, é não sei o quê. Está prejudicando aquele setor em detrimento de interesses pessoais. Né? E aí, você controlando isso, as pessoas começam opa, eu tenho que me alinhar, porque agora eu estou sendo observado. Por que vocês acham que implantaram eu já falei isso em outra disciplina, aquela de distribuição de lucros. E que para todo mundo trabalhar, não, acho que foi na aula passada, todo mundo trabalhar com qualidade, independente da área, né? Aqui é a visão da qualidade. Na inspeção, um problema a ser resolvido, no controle, um problema a ser resolvido, na garantia, um problema a ser resolvido, mas que seja enfrentado proativamente. Não deixar acontecer para daí resolver, é identificar antes, né? Uma oportunidade de concorrência. Quando você tem a visão tem uma visão de que a qualidade é um diferencial, é uma oportunidade de você concorrer de uma maneira mais eficiente, né? Ser mais competitivo. Então, métodos, inspeção e medição, instrumentos e técnicas estatísticas. Veja agora, a garantia da qualidade, programas e sistemas. Já na gestão é planejamento estratégico, estabelecimento de objetivos, mobilização da organização. Quer dizer, é muito mais amplo. Aqui a responsabilidade da qualidade. A inspeção do departamento de inspeção, ou departamento de qualidade, controle estatístico, departamento de produção e engenharia, garantia, todos os departamentos, embora a alta direção só se envolva perifericamente. Por quê? Porque a garantia, ela está mais no nível de processo, né? Agora, a gestão, toda a empresa com a direção exercendo forte liderança. E aqui o papel do profissional, da inspeção à inspeção, classificação, contagem, avaliação e reparos. Isso aqui é um trabalho desmotivador. Ficar selecionando é desmotivador, porque às vezes o cara está selecionando e sabe que aquele que produziu podia ter parado a máquina, mas como ele tinha que atingir uma meta de produção, e depois tem a pessoa que vai selecionar, ele quer atingir a meta dele. Mas é ilusório, porque ele perdeu dinheiro, ele agregou valor da máquina, ele agregou o valor do salário dele, ele agregou o valor da própria matéria-prima, que depois vai ser descartada ou refeita, né? Enfim, soluções de problemas e aplicações de métodos estatísticos, de novo, planejamento e medição da qualidade e desenvolvimento de programas. E aqui, estabelecimento de metas, educação e treinamento, consultoria e outros departamentos,
a outros departamentos e desenvolvimento de programas, né? Vejo que gestão da qualidade é realmente abrangente, mas ele tem que ter metas, porque aí estimula as pessoas a buscar e tem que buscar, e aí nesse buscar é o crescimento contínuo, né? É assim que as empresas sobrevivem, se mantêm, né? E crescem, e crescem. E aqui, essa figura é para vocês conseguirem memorizar de que, assim, ó, a primeira era, ela não foi extinta, que é a inspeção, mas ela está dentro da estatística. Se eu trabalho na era da estatística, se uma empresa trabalha na era da estatística, é óbvio que ela tem inspeção. Se a empresa trabalha na era da garantia da qualidade, ela trabalha com estatística e trabalha com inspeção. E se ela trabalha na era da gestão total da qualidade, ela trabalha com garantia da qualidade, ela trabalha com estatística, ela trabalha com inspeção. No entanto, se eu disser que uma empresa trabalha com estatística no controle de qualidade, isso não quer dizer que ela tem um sistema de gestão da qualidade. Porque ela pode se limitar só a isso aqui. E é o que muitas empresas ainda têm. Elas se limitam em entregar o produto com qualidade para o cliente. Mas ela não se preocupa com o funcionário, ela não se preocupa com as perdas, né, ou se preocupa, mas, enfim, ela não trabalha isso, então ela está ali na era da estatística ou na era da inspeção. Ela sobrevive, mas ela poderia estar ganhando muito mais. Alguém quer falar? Prof, isso que a senhora falou de se preocupar com perdas tem a ver com um exemplo. A gente trabalha lá, o nosso PLR tem a parte de qualidade, tem uma porcentagem lá que tem qualidade. Daí, agora o nosso PLR é dividido em semestral. Por causa da pandemia, a gente remodelou, sabe? E daí, semestral, a gente faz o que era num todo, antes a porcentagem foi dividida em 2. Se a gente não atinge a qualidade, e esse indicador de qualidade é retorno do cliente, é peça não conforme, é tudo feito cálculo junto. Aí a gente perde do PLR em qualidade, e vem a porcentagem para nós. Nós, no segundo semestre, temos a oportunidade de correr atrás do que a gente perdeu no primeiro. E isso tem a ver com isso? Claro, com certeza, com certeza. E isso é um estímulo para a equipe trabalhar com qualidade, tá? Isso é um estímulo para a equipe trabalhar com qualidade e como isso é esse tipo de programa é um programa de toda a instituição, mostra que ela já está nessa fase aqui de gestão total da qualidade, entendeu? Ela pode não ter nem implantado a ISO, porque não há necessidade de implantar a ISO, mas ela trabalha com o processo de gestão da qualidade, né? Ela tem esse olhar, é a direção que quer, é a direção que autoriza, é a direção que incentiva e manda fazer e assim vai descendo, né? Porque não são só vocês, todos os setores têm os seus indicadores, né, André? Sim, todos os setores têm, até porque a gente tem que ver onde que foi a não conformidade, né? Se foi do produto que chegou, se foi do processo, a gente tem que detectar qual que foi o problema, né? Então, ali, esse tipo de programa mostra que daí você vê, a organização dá treinamento, professora, mas não é assim também. Gente, ser 100% em tudo, né? Porque às vezes a gente não sabe toda a história da organização, a gente não sabe meandros que estão lá, que é nas cabeças, que não vou falar para vocês porque é estratégico. Mas se a organização, ela é de oferecer treinamento constante, né, organizado, isso já mostra qualidade de organização, preocupação com a qualidade. Se ela se preocupa com o funcionário no sentido de benefícios, o bem-estar do funcionário. Mas ele me arranca o couro. Será? Será que arranca o couro mesmo? Ou porque
Cara, uma empresa que não, se o fim da empresa é produzir, ela tem que produzir, né? Ela tem que dar esse time ela tem que gerar, senão ela quebra, né? Então, às vezes as pessoas se equivocam e acham que trabalhar com qualidade é estar de férias, e não é produzir. Uma empresa que é modelo em termos de gestão da qualidade, que é a Gerdau, meu Deus do céu, às vezes tem funcionários que eu conversei com alguns, nossa, lá tu tem meta para tudo, e tu não atingiu 3 vezes, eles te dão, tu não atingiu uma vez, eles conversam contigo, vê o que tu precisa, eles te dão, tu precisa de treinamento, tu vai receber treinamento, tu precisa de, sabe? Mas 3 vezes, tchau. Se em 3 vezes você não atingiu a meta, pelo menos era assim até tchau, porque a empresa tem que crescer, a empresa tem que se desenvolver, e ela não vai se desenvolver com gente que está na área errada, ou que é um outro tipo de ambiente, né? Tem gente que não se adapta a esse tipo de ambiente, e aí a gente tem que respeitar, né? Vai da pessoa, mas a empresa não pode ser, como é que é? Por caridade, né? Tudo é uma troca. Né, tudo é uma troca, mas enfim, 5 elementos para a organização trabalhar com a qualidade. Se preocupar com o cliente, em primeiro lugar. O acionista, ele tem que ter retorno financeiro. Se ele não tem retorno financeiro, por que ele vai manter a empresa? Então, ele tem que dar lucro. Ele tem que atender o funcionário, ele não pode achar que ele está trabalhando com qualidade esfolando os funcionários, não é isso, não é esfolar, não é só tirar e não retribuir, né, tem que ter uma qualidade, tem que dar segurança para o funcionário, um salário digno da área, benefícios, enfim. O fornecedor, ele tem que ser um parceiro teu, e não simplesmente um negócio, né? Os dois lados precisam ganhar. E o quinto é a sociedade. A empresa, ela tem que trabalhar, porque ela vive, né? A sociedade está ajudando ela quando ela dá mão de obra, quando ela está dando recursos naturais, né? E ela vai estar retribuindo como? Então, ela também tem que ser boa para a comunidade. Por exemplo, se eu poluo, se eu tenho poluição sonora, se eu tenho emissão de gases contaminantes, efluentes contaminantes, que retorno tu está dando para a comunidade, né? Então, a organização, e se vocês forem ver a ISO, ela vai exigir tudo isso aí, ela vai cobrar tudo isso aí, né? Por quê? Porque são as 5 partes interessadas num processo, numa organização, num processo de qualidade. Comentários, gente. Perguntas. Só para eu tirar a lâmina aqui da tela. Então, agora vocês têm 2 casos, né? E vocês vão dizer em que era que eles se enquadram mais. Eu já até, nas minhas explicações, já até disse para vocês, já dei a resposta, né? E aí um colega também já perguntou, já respondi bem, de forma bastante direta, a resposta. São casos pequenos, né, de organizações, são eventos que ocorrem, e aí, se enquadrou em a medida que eles tomaram, se enquadrou em que era, né, para vocês entenderem que no nosso dia a dia a gente está trabalhando com essas eras, mas é importante a gente saber que existem, né, e como que elas surgiram, né, e daí a gente entende como é que surgiu esses processos todos de qualidade. E aí, perguntas, comentários, dúvidas? Não? Tranquilo? Então tá, gente. Então, uma boa noite para vocês, boa atividade, bom final de semana, se cuidem. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana. Obrigada, novamente. Tchau. Boa noite, prof. Bom final de semana para a senhora.
semana. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, prof. Bom final de semana. Obrigada, tchau. Já até respondi a atividade, prof. Hã? Já até fiz as atividades, né? Já fez? É. Que bom, que bom. É rapidinho, né? Fiz certo, né? Bom final de semana, prof. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.